O convênio abraâmico é uma das conexões mais importantes que Deus fez com o homem. É uma aliança fundamental que nos permitirá um dia alcançar a exaltação, se formos dignos. Portanto, é vital que ela seja dada a pessoas justas, que guardam o convênio, que creem em Deus e seguem o seu plano. Hoje, veremos duas maneiras pelas quais a família de Abraão transmitiu o convênio. Abraão e Sara amam muito seu filho Isaque, mas como não há mulheres justas na região onde moram, ele permanece solteiro, embora seja um solteiro muito cobiçado. Depois de muitos anos, Abraão envia seu servo mais confiável para encontrar uma esposa que guarde o convênio para Isaque. Esse servo não tem ideia de como fará isso, mas Abraão lhe promete que o anjo do Senhor o ajudará. Quando chega à terra de Naor, onde vive a família extensa de Abraão, ele para em um poço e pede ao Senhor que o ajude a escolher. O plano dele era que se uma mulher viesse buscar água, ele ia pedir um pouco, e se ela também se oferecesse para dar água aos seus camelos, ele saberia que ela era escolhida por Deus para se casar com Isaque. E para sua surpresa, um verdadeiro milagre! Antes que ele terminasse de orar, Rebeca, neta do irmão de Abraão, apareceu. Surpreso, o servo de Abraão correu até ela e lhe pediu um pouco de água, e ela rapidamente tirou água do poço para ele, oferecendo-se em seguida para dar água aos camelos até que estivessem saciados. Uau! Era exatamente isso que ele havia pedido em sua oração. Rebeca era linda, mas mais importante, era bondosa, altruísta e diligente, pois afinal, os camelos bebem muita água. Ela enchia seu cântaro repetidamente para dar água suficiente a todos os camelos. Maravilhado, o servo sabia que aquela mulher incrível seria a esposa perfeita para Isaque. Rebeca então convida o servo de Abraão para ficar com sua família, e durante o jantar ele explica o motivo de sua visita e pergunta se eles concordariam em deixar Rebeca ir. Eles concordam, mas permitem que Rebeca faça sua própria escolha. Feliz, ela aceita se casar com o filho de Abraão. Retornando juntos à terra onde Abraão e Isaque habitavam, Rebeca vê Isaque meditando no campo. Ao som dos camelos, Isaque levanta lentamente os olhos e luzes e música. Quando seus olhares se encontram, Rebeca desce do camelo. Lentamente eles correm em direção ao outro. Ao se encontrarem, seus olhares se cruzam, tomados por um amor irremediável. Que romântico! Pelo menos é assim que eu imagino. Na verdade, eles se apaixonam e Isaque e Rebeca se casam. Deus agora tem mais uma família justa para transmitir seu convênio. Anos depois, Abraão e Sara falecem e Isaque herda tudo o que seu pai possuía, incluindo o direito da primogenitura, que não só proporciona uma herança maior, mas também uma responsabilidade maior de cuidar do resto da família. Tradicionalmente, esse direito de primogenitura é transmitido ao filho mais velho, mas com Abraão, Isaque, Jacó e José, veremos que nem sempre é esse o caso. Por muitos anos, Rebeca não consegue ter filhos e eles suplicam continuamente ao Senhor por uma criança. Parece familiar? No entanto, Rebeca finalmente é abençoada com gêmeos, que de forma alarmante parecem lutar e brigar dentro dela com frequência. Orando por respostas, o Senhor revela o destino deles, dizendo a Rebeca: "Duas nações estão em teu ventre, e uma será mais forte do que a outra, e a mais velha servirá à mais nova." Eventualmente, Rebeca dá à luz a Esaú e depois a Jacó. Um dia, quando já adultos, Esaú chega cambaleando no campo, faminto. Ele implora a Jacó: "Eu tô morrendo de fome, me dê algo para comer." E Jacó responde: "Tudo bem, mas primeiro me venda o direito de primogenitura." Esaú, talvez sendo um pouco dramático demais, responde: "Cara, eu tô prestes a morrer. Um direito de primogenitura não pode me alimentar." Então, Esaú dá a Jacó seu direito de primogenitura. Em troca, Jacó serve a Esaú uma deliciosa refeição de pão e ensopado.
Mais tarde, Esaú se casa com 2 mulheres hititas, quebrando seu pacto e desvalorizando ainda mais seu direito de primogenitura. Avançando novamente, Isaque chama seu filho mais velho Esaú para sua tenda e lhe diz para preparar uma refeição saborosa, após a qual lhe dará sua bênção final antes de morrer. Rebeca estava por perto e ouve Isaque, e lembra-se que Deus havia dito que o filho mais velho serviria ao mais novo. E como Esaú já havia renunciado ao direito de primogenitura, ela elabora um plano para garantir que Jacó receba a primeira bênção, e eles enganam Isaque. É um processo bastante complexo, mas o importante é que a bênção de Isaque a Jacó inclui o direito de primogenitura e a continuidade do convênio abraâmico. Mais tarde, quando Isaque descobre que foi enganado, ele poderia ter mudado ou revogado a bênção, mas sabiamente optou por não fazê-lo. Muitos podem ficar confusos com o engano que acontece aqui, mas sabemos que era da vontade de Deus que Jacó recebesse a bênção e que ele renovou seu convênio com ele. Um dia, o Senhor preencherá as lacunas, mas hoje somos gratos por sermos descendentes das bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Assim como nós, eles não eram pessoas perfeitas, mas eram pessoas justas, fiéis ao convênio, com quem Deus pôde renová-la. De fato, dignidade não significa perfeição. Aliás, sobre Esaú, sim, ele ameaça matar Jacó quando descobre que perdeu a bênção. E Jacó foge. Você provavelmente já ouviu falar das 12 tribos de Israel e da dispersão ou reunião da casa de Israel. Mas quem ou o que é a casa de Israel e por que é importante encontrá-la ou não? Esaú estava muito zangado com Jacó por essas coisas que aconteceram e ameaçou matá-lo. Então, preocupado com a vida de Jacó e querendo que ele casasse dentro do convênio, Isaque o enviou às pressas para encontrar uma esposa na terra natal de sua mãe. Provavelmente, se sentindo um pouco perdido e desanimado, ele parou em um lugar sagrado onde seu avô Abraão havia construído um altar muitos anos antes, chamado Betel. Lá, Jacó teve um sonho maravilhoso com uma escada que se estendia da terra até o céu. Não é essa escada. Esta estava cheia de anjos, subindo e descendo, e Deus estava acima dela. O Senhor reafirmou que o convênio abraâmico deveria ser com Jacó e o ensinou que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Isso inclui você e eu. Sim, você também. A escada representa a nossa própria progressão em direção a Cristo, incluindo as ordenanças salvadoras e os convênios sagrados com Deus. Todos nós estamos em diferentes degraus da escada e, com sorte, estamos sempre nos aproximando de Deus. E embora possamos ocasionalmente descer alguns degraus, o mais importante é que nossa escada nos leve de volta ao nosso Pai Celestial. Agora, na alta Mesopotâmia, de onde sua mãe Rebeca era originária, Jacó para em um poço. Raquel, por acaso, leva as ovelhas de sua família ao poço naquele mesmo momento. E Jacó se apaixona instantaneamente. Eles se encontram e as escrituras dizem que Jacó a beija e chora. Isso é amor à primeira vista, ou apenas uma saudação amigável? Você decide. No entanto, Jacó não trouxe um dote de riquezas e joias consigo, e naquela época era preciso pagar por sua esposa. Então, ao invés disso, Jacó promete ao seu futuro sogro Labão trabalhar por 7 anos para pagar pela honra de se casar com Raquel. Mas Jacó está completamente apaixonado, e lemos que o amor de Jacó por Raquel é tão grande que os 7 anos parecem apenas um dia. Oh, que lindo! Finalmente, após 7 longos anos de espera, o tradicional banquete de casamento acontece na escuridão da noite, com a noiva coberta por véus. Na manhã seguinte, o quê? Jacó descobre que se casou com a mulher errada. Furioso, ele confronta Labão sobre o motivo de ter sido enganado para se casar com Lia, a irmã mais velha de Raquel. Labão hesita, mas diz que permitirá que ele se case com Raquel no final da semana, se ele prometer trabalhar por mais 7 anos. Jacó está
tão apaixonado que concorda plenamente. Isso não infringia os mandamentos de Deus, pois o Senhor permitia o casamento plural naquela época. Felizmente, o Senhor compensa os 14 anos de trabalho árduo de Jacó e o abençoa ricamente. E assim começa a casa de Israel. Ah, sim, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que deixa Deus prevalecer. Assim, a família de Jacó é a casa de Israel, uma das famílias mais importantes da história do mundo. E embora essas pessoas não sejam perfeitas, Deus as capacita para sua grande vocação. Lia é imediatamente abençoada com filhos e tem 4 filhos: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Raquel deseja desesperadamente ter filhos, mas não consegue por muitos anos. De coração partido, ela dá sua serva Bila a Jacó para que lhe dê filhos, o que era uma prática comum naquela época. E Bila dá à luz 2 filhos, Dan e Naphtali. Curiosamente, Lia fica com muito ciúme e dá sua serva Zilpa a Jacó. Zilpa então dá à luz 2 filhos, Gade e Asser. Então, a própria Lia tem mais 2 filhos, Issacar e Zebulon. Assim, Jacó agora tem 10 filhos e muitas filhas, mas Raquel, o verdadeiro amor de sua vida, não tem filhos. Mas assim como a infertilidade experimentada por Sara e Rebeca, Raquel também é eventualmente abençoada por Deus para dar à luz José. Como filho de sua esposa favorita, não é de admirar que José seja o filho favorito de Jacó. Anos depois, Raquel dá à luz Benjamim, e assim, Jacó, agora chamado Israel, tem 12 filhos. Esses filhos e suas famílias são conhecidos como as 12 tribos de Israel, ou israelitas. Deus promete que os israelitas serão seu povo do convênio, contanto que obedeçam aos seus mandamentos. Hoje, milhares de anos depois, a Casa de Israel está espalhada pelo mundo. Uma das nossas tarefas como membros da igreja é reunir o Israel disperso em ambos os lados do véu por meio do serviço, ministração, ensino, conversão, batismo e trabalho no templo pelos mortos. À medida que as pessoas conhecem Jesus Cristo e recebem as ordenanças de salvação, elas se tornam parte da casa de Israel. Aliás, Leí é descendente direto de Israel por meio de José, e Jesus é descendente direto por meio de Judá. E descobrimos nossa própria linhagem quando recebemos nossa bênção patriarcal. A qual das tribos de Israel você pertence? E Esaú, ele se torna um grande homem e perdoa seu irmão Jacó, a quem agora ele pode chamar de Israel. Na próxima semana, aprenderemos sobre uma decisão muito ruim tomada por 10 dos filhos de Israel. Esperamos que esta pequena amostra da Bíblia tenha ajudado você a se aproximar um pouco mais de Jesus Cristo. Agora é a sua vez de estudar e continuar aprendendo a palavra de Deus. Então, vá ler as Escrituras.